Regime jurídico dos servidores públicos do município de Queimados, artigo 11 a 20. Subseção 1. Do concurso público. Artigo 11. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei. Artigo 12. O concurso público terá a validade mínima de 1 ano e a validade máxima de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital, o qual se regerá por normas gerais fixadas em lei e no regulamento e por normas especiais editadas pela autoridade competente, que será publicado no Diário Oficial do Município de Queimados. Parágrafo 2º. Todos os procedimentos pertinentes à realização do concurso público poderão ser executados por entidade legalmente habilitada para este fim, obedecido o devido processo legal. Parágrafo 3º. Não se abrirá um novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso público anterior e com prazo de validade não expirado. Subseção 2. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo público. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, pedido do interessado. Parágrafo 2º. A posse do servidor público poderá ocorrer através de procuração na forma da lei e com poderes específicos para este ato. Parágrafo 3º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação. Parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor público apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia aprovação em inspeção médica pericial, denominado exame admissional. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo público pretendido, observando-se o seguinte: Inciso 1. O exame admissional constará de exame básico de saúde ou exame especial de saúde a critério do médico perito responsável. Inciso 2. Não acarretará ônus para o candidato qualquer exame complementar que for realizado ou solicitado durante o exame admissional. Inciso 3. Na conclusão do exame admissional, será lavrado um laudo médico-pericial que deverá ser homologado pela chefia do setor próprio de perícias médicas do município, que comunicará o resultado à Secretaria Municipal de Administração. Inciso 4. Na hipótese de o candidato ser portador de qualquer limitação física que impeça a sua nomeação, esta deverá ser assinalada no laudo médico pericial. Inciso 5. No caso em que a limitação física não impeça a posse do candidato, esta será assinalada obrigatoriamente no laudo médico pericial, não podendo no futuro ser alegada como causa de incapacidade. Artigo 15. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Parágrafo 1º. É de 30 dias, contados da data da posse, o prazo para o servidor público empossado em cargo público entrar em exercício. Parágrafo 2º.
será exonerado do cargo público o servidor público empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão público ou entidade para onde for designado e lotado o servidor público, compete dar-lhe o exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor público estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento funcional do servidor público. Artigo 17. O servidor público, ao entrar em exercício, apresentará ao órgão público ou entidade em que for lotado os documentos necessários para registro no seu assentamento funcional. Artigo 18. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor público. Artigo 19. O servidor público cumprirá a jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo público, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 4 horas, 6 horas e 8 horas, respectivamente, ressalvadas as exceções ante a natureza da atividade desenvolvida. Parágrafo 1º. O ocupante de função de confiança ou de cargo em comissão submete-se a regime de integral dedicação ao serviço público, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração municipal. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à jornada de trabalho estabelecida em lei especial. Parágrafo 3º. A jornada de trabalho de que trata o caput deste artigo poderá ser reduzida com a respectiva redução do vencimento por solicitação do servidor público, caso ultrapassado o prazo de 60 dias de que trata o parágrafo 2º do artigo 86. Subseção 3. Do estágio probatório. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor público nomeado para cargo efetivo ou de carreira ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação contínua para o desempenho do cargo público, observados os seguintes fatores. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Disciplina. Inciso 3. Capacidade de iniciativa. Inciso 4. Produtividade. Inciso 5. Conduta ética. Inciso 6. Responsabilidade. Parágrafo 1º. Até 4 meses antes de terminar o período do estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor público será submetida à homologação da autoridade competente e será realizada por comissão instituída para essa finalidade, composta por servidores públicos efetivos ou de carreira e de acordo com o que dispuser a lei, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 6 deste artigo. Parágrafo 2º. A autoridade competente fica obrigada a pronunciar-se sobre o atendimento pelo servidor público dos requisitos fixados para o estágio probatório, conforme o regulamento, até o último dia do estágio probatório, sob pena de operar-se a estabilidade do servidor público. Parágrafo 3º.
O servidor público não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo público anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 4º. O servidor público, em estágio probatório, poderá exercer função de confiança ou cargo em comissão. Parágrafo 5º. Ao servidor público em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças previstas no artigo 75, incisos 1 a 5 e 9 a 11. Parágrafo 6º. O estágio probatório ficará suspenso durante o gozo da licença e será retomado a partir do término do impedimento.